voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 43 minutos no horário oficial de Brasília, e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural desta segunda-feira aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E agora chegou o momento da nossa entrevista do dia. E para o bate-papo de hoje, nós recebemos o Dr. Vitor Alencar de Mendonça, ele que é um advogado especialista em direito ambiental. Olá, Dr. Vitor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana. Bom dia. Agradeço o convite, né? Um bom dia para todos os telespectadores, todos aqueles que nos ouvem. É um prazer estar aqui novamente. Nós vamos falar de um assunto que não é tão agradável, né, doutor Vitor? Não é tão bom, porque, né, o estado de São Paulo tem sido severamente atingido aí por incêndios florestais, que inclusive, né, já tem investigações aí da Polícia Federal de ser atos criminosos também, muitos produtores rurais afetados. Pergunto para o senhor, né, de início, um panorama, né, de como que está essa questão dos incêndios aí no estado de São Paulo. Bem, as autoridades têm anunciado que os focos já estão debelados, né, que está em controle. No entanto, os prejuízos são muito visíveis, né, são muito extensos. Tanto a saúde pública, com pessoas que têm crises respiratórias, que vão demandar o sistema público de saúde, quanto também para pessoas que foram afetadas diretamente com esses atos criminosos, né, afetando as suas lavouras, casas, inclusive. Em vista disso, é que o governo do estado de São Paulo anunciou uma série de políticas públicas justamente para vir a socorrer essas pessoas afetadas, né? Então, nós estamos falando aqui de agricultores, de proprietários rurais que foram afetados, né, por esses incêndios. E o fundo de expansão do agronegócio será utilizado para que esses produtores tenham acesso a um custeio emergencial, né, na manutenção das lavouras e pastos, e também de programa habitacional voltado à área rural, para aquelas pessoas que perderam suas casas ou que tiveram as suas casas danificadas com esses atos. Além disso, ainda, o produtor rural ainda vai poder contar com a subvenção do governo paulista no acesso ao seguro rural, né? Então, para isso, aquelas pessoas que foram afetadas, elas devem realmente procurar um especialista, procurar uma consultoria para que elas possam, quanto antes, ter acesso a essas políticas públicas de auxílio. O governo, né, do estado de São Paulo, através do governador, né, já fez já noticiou, né, a questão do recurso do pacote de 10 milhões de reais para socorrer esses produtores afetados por esses incêndios florestais, e de que modo que pode-se, né, adquirir esses subsídios do governo, como que pode-se conseguir, né, solicitar esses recursos, quais são aí os caminhos pelos quais os produtores rurais, né, e os habitantes ali das propriedades rurais têm que fazer? Bem, Mariana, o Estado de São Paulo ele tem liberado links, acesso mesmo na internet, suas páginas oficiais, principalmente aquelas pertinentes ao FEAP, né, ao Fundo de Expansão do Agronegócio, mas é recomendável que essas pessoas procurem a assessoria de profissionais habilitados, justamente para que não percam essa oportunidade, para que apresentem as informações corretas e tenham acesso rápido e não burocratizado a esses benefícios, né? Como eu já citei, o seguro, a subvenção do seguro rural pelo estado de São Paulo, isso já foi na ordem de 100 milhões de reais, né? Já tinha sido liberado, na verdade, o programa habitacional e também aos 50 mil reais destinados a esse custeio emergencial na manutenção de lavouras e pastos. E essa é uma questão tão séria, né? Porque diversas propriedades rurais foram muito afetadas e bem se sabe que, né, uma área que ela é devastada através de um incêndio ali florestal, né, essa propriedade, para ser recuperada, vai de 3 a 5 anos para esse solo estar pronto, preparado, devidamente nutrido para poder ser um solo produtivo. Então o produtor rural, ele é muito afetado e ele tem sido, né, de alguma maneira aí, muitas vezes, com algumas críticas, como se fosse ele o responsável pelo incêndio. Isso é importante também ser desconstruído, né, doutor Vitor? Porque isso é um prejuízo exorbitante para o produtor rural. Não é do interesse dele, pelo contrário,
né, o produtor rural ele se coloca ali como um protetor da sua propriedade, né? Sem dúvida. Nós temos que fazer uma separação de agressores e vítimas. Né? As vítimas, muitas vezes, elas acabam tendo um ônus muito grande para se defender, porque são erroneamente acusadas, pelo simples fato de ser proprietário daquele imóvel e de um incêndio ter ocorrido ali, né? Sem se ater com muito cuidado às causas, né? Ou se houve uma ação de fato para contribuir com a ocorrência daquele incêndio. A lei ela já estabelece que na apuração de infrações administrativas ambientais ou de crimes ambientais, os órgãos de fiscalização e controle tenham um cuidado na apuração do nexo de causalidade. Nada mais, nada menos é ter o cuidado de ter realmente os elementos das circunstâncias que ocorreram aquele ato antes de iniciar um procedimento, né, um processo pelo qual a pessoa terá um custo elevado por sua defesa e pode perdurar durante anos, até que ele realmente consiga se explicar. Então, o governo do Estado de São Paulo, inclusive, emitiu uma orientação a esses órgãos de fiscalização e controle justamente nesse sentido, para que eles tenham esse cuidado, né, de trazer elementos de indícios reais e concretos antes mesmo já de lançar mão de medidas administrativas de punição, né, de sanção. Então, nesse caso, inclusive, que foram vastas áreas afetadas, realmente os órgãos têm que ter esse cuidado. E a gente sabe que o nosso Código Florestal brasileiro, ele é um dos mais rigorosos do mundo e precisa ser, né? Porque a preservação ambiental, a sustentabilidade são muito importantes. E o produtor rural brasileiro, em sua grande maioria, há exceções, né? Que a gente não pode nem chamar daí de produtor rural, mas de criminosos ambientais. Mas os produtores rurais, em sua maioria, eles, né, preservam, protegem, cuidam. E a gente sabe o quanto que, né, um incêndio dentro de uma propriedade, se ele for algo ali intencional, isso pode trazer ali muitas sanções e restrições para a produção, né, daquela propriedade rural, como para exportação, né, e diversas comercializações que podem ser feitas daqueles produtos. Nesse caso, existe algum tipo, né, de recurso, de documentação, de laudo que o produtor ele pode conseguir adquirir para ele ficar isento de qualquer impedimento da sua produção futura? Muito bem mencionado. Nesse momento, o produtor, o proprietário rural, ele deve se resguardar de tudo quanto é prova possível de ser produzida, até porque a apuração da responsabilidade, Mariana, pode ocorrer depois de muitos anos, né? Porque nós temos um tempo de transcurso do que nós chamamos de prescrição. Um lapso de tempo pelo qual o poder público ainda pode investigar aqueles fatos, né? Então, é recomendado, é altamente recomendado ao produtor, principalmente aquele que já tem acesso, por exemplo, a uma consultoria técnica especializada, um agrônomo ou qualquer outro profissional técnico que já preste serviços a esse proprietário. É muito recomendável que ele se utilize desses profissionais para que já construam laudos, acervo de fotos, filmagens. Hoje nós temos um acesso à tecnologia de drones com muita facilidade, né? Ou até mesmo o sensoriamento remoto, as imagens de satélite, né? Que essas pessoas já coletem o máximo de provas possíveis, né? Para, numa eventualidade de sofrerem, né? De enfrentarem um processo administrativo ou até judicial, já terem ali o subsídio para a sua defesa. E é uma questão importante até para quem, né, futuramente for comprar, por exemplo, estes imóveis, é ter toda essa documentação. Porque aquele comprador futuro, ele ainda pode ser responsabilizado por algo que aconteceu no passado, né, doutor Vitor? Sim, né, havendo algum dano que possa perdurar, por exemplo, existem imóveis que são ali vizinhos, limítrofes a unidades de conservação. Então, em uma eventual ação civil pública, para se apurar a responsabilidade por reparar, né, por recompor esse dano ambiental, esse adquirente do imóvel, ele pode ser, sim, inclusive responsabilizado, mesmo não tendo sido o dono do imóvel na época de ocorrência desses fatos. Doutor Vitor, mais alguma informação que o senhor considera importante trazer aos produtores rurais para eles, né, se preservarem, se resguardarem e poderem adquirir aí esses recursos para se restabelecer e se reconstruir na sua produção rural? Olha, de início, Mariana,
Hoje, o produtor, o proprietário rural, ele deve se ater que mudou-se muito a forma de fiscalizar, de monitorar imóveis rurais. Não é mais como 10, 20 anos atrás. Então, focos de incêndio, por exemplo, nós já temos tecnologia de monitoramento que diz exatamente a hora de ocorrência, a alteração de temperatura, dinâmica dos ventos no momento que ocorreu, se existiam mais de um foco ou não na mesma região, o que dá para constatar com um grau de precisão muito grande se aquele incêndio ele foi provocado de forma criminosa ou não, né? E isso tudo é feito de forma automatizada. Não é necessário mais tanta intervenção humana. Então, é sempre realmente recomendável que se planeje, que faça todo e qualquer tipo de manejo ali da vegetação e do solo com antecipação, com assessoria adequada e com planejamento para que ele não venha a ser punido no futuro, né? Esse tipo de conduta de causar incêndio, segundo previsão do Código Penal, havendo ali um prejuízo a patrimônio privado, né, lavouras, pastos ou patrimônio público, ele pode ser apenado com até 8 anos de reclusão. E no caso de danos ambientais, ocorridos principalmente nesse momento de seca, ele pode vir a ser punido com mais de 5 anos de reclusão. A junção desses dois crimes ali pode levar a uma responsabilidade de até 12 anos de reclusão. E isso se não ficar constatado a ocorrência de associação criminosa ou organização criminosa, que pode aumentar consideravelmente essa punição. Então, é um caso sério, né? Isso pode ceifar a vida de pessoas, prejudicar o patrimônio, né, de trabalhadores, e realmente as pessoas têm que ter mais consciência quando do manejo do solo. Doutor Vitor, proprietário rural, né, produtor rural do estado de São Paulo ou de outros estados também, né, que estão passando por situações como essa, né, nós temos visto incêndios em diversas regiões do país também, que ouviram essa entrevista, né, ou que chegaram a esse conteúdo, né, depois gravado, como que podem, né, olha, que interessante, estou precisando de uma assessoria jurídica, quero um auxílio para poder, né, resolver essa situação na minha propriedade, como podem encontrar o senhor? Bem, podemos ser encontrados pela nossa rede social, né? Ale Advogados, isso com relação ao nosso escritório, e Victor, _ Ale Advogados, no caso do meu perfil pessoal, né? E fique à vontade para entrar em contato, serão muito bem atendidos e para tirar qualquer dúvida ou prestar esclarecimentos. Excelente, doutor Vitor. Muito obrigada por tirar um tempo na sua agenda, falar aos nossos ouvintes, trazer essas informações tão importantes para uma situação que tem atingido tanto, né, o agro brasileiro, que são esses incêndios florestais. Imagina, a honra é minha, fico realmente muito agradecido pelo convite e fico sempre à disposição para novas contribuições. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Encerramos aqui a entrevista do dia que recebeu hoje o Dr. Vitor Alencar de Mendonça, ele que é advogado especialista em direito ambiental. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já. O Jornal Brasil Rural volta já.